gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e para quem me acompanha no Instagram deve ter percebido que na última semana eu estava passeando por Buenos Aires, estava aproveitando as minhas férias, e calhou de eu estar exatamente no período em que estava ocorrendo a 45ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. E eu não podia deixar de ir, porque, primeiro porque eu adoro esses eventos, segundo porque eu tinha um pouco de curiosidade para saber como funciona a Feira do Livro em outros países, ainda mais num país como a Argentina, que Buenos Aires mesmo é conhecida por ter tantas livrarias. E eu fiquei bastante impressionado com o que eu vi lá. Bom, primeiro de tudo, para vocês terem uma ideia, a feira ocorre por um período de tempo bem grande, então esse ano ela foi de 25 de abril até 13 de maio, ela é gigantesca, ela tem em torno de 45.500 metros quadrados de áreas com expositores, chegando aí, pelo que deu para ver no site, mais ou menos um pouco mais de 5.000 estandes. E eu achei bastante curioso a organização, né, de como ela é feita. Como ela é feita em La Rural, que é tipo um grande espaço de eventos lá, ele não é um único galpãozão, que nem a gente faz aqui no Brasil na Feira do Livro, na Bienal do Livro, no caso. São vários prédios, os prédios são gigantescos, mas são diversos prédios, e aí você transita entre um prédio e outro, e cada prédio ele tem um setor, né, que eles chamam então de branco, azul, amarelo, ocre, cada setor tendo o seu tipo específico de stands. Então a gente tem entrado no primeiro setor, logo que você entra, é um setor que tem coisas mais culturais, então tem bastante coisas de cada região da Argentina, então tinha um stand específico para as regiões ali próximas à Patagônia, tinha outros stands referentes a outras regiões da Argentina. Aí você andava pelo lado de fora para ir para outro prédio, é um local muito bonito, e aí você chega lá e ali realmente começa, né, a Feira do Livro. E é impressionante porque eu fui numa quinta-feira, era um dia normal de semana, não era feriado, não era nada, e a gente pegou uma fila gigantesca para entrar, tava bastante lotado, tem bastante colégio indo, porque eles têm um sistema lá de workshops que ocorrem em paralelo com a feira, então muitos colégios, muitos alunos vão para lá só para fazer esses workshops. E os mais diversos tipos de formatos de livros, eles têm também alguns estandes de quadrinhos, né, de mangás, que também é bastante popular lá. E de modo geral você consegue ver algumas coisas bem peculiares de um país que fala espanhol. A gente encontrou bastante livro importado, então de outros países que falam língua espanhola, então é bem comum você achar tanto mangá, quadrinho, livros que não são argentinos, são espanhóis ou são chilenos, mas que eles conseguem transitar tranquilamente, porque é a mesma língua. E os stands, eles é bem similar ao Brasil, alguns são muito grandes, outros são bem pequenininhos. São bastante simpáticos de modo geral, eles organizadinhos, então tinha um fluxo para você, um local certo para você entrar, um local certo para você sair, você passeava pelo stand. O espaço realmente é gigantesco. Para vocês terem uma noção do tamanho da feira, na 44ª, né, na de 2018, eles computaram cerca de 1.180.000 visitantes em todos os dias da feira. É bem grande se a gente considerar que a população da Argentina é em torno a população de Buenos Aires é em torno de 2,8 milhões. Então quase metade da população visitou a feira no último ano. E é bastante interessante o modo como eles linkam a feira com outras cidades. Por exemplo, desse ano a feira estava homenageando a cidade de Madrid. Então eles fazem esse intercâmbio também entre a cidade de Buenos Aires com outras cidades. Então já dá uma outra cara para a feira. Eu não cheguei a comprar tanta coisa, até mesmo porque a leitura em espanhol não é exatamente o meu forte, mas eu passei numa área muito interessante que tinham pequenos estandes de editoras independentes. Então a gente tinha lá as grandes editoras, mas tinha esse corredor que eram só pequenas editoras. E eu passei por um bastante interessante, que é o Hotel das Ideias, que ele me explicou que na realidade ele era uma cooperativa, então os diversos autores
publicavam seus volumes juntos, discutiam o que ia ser publicado. Era um trabalho realmente de cooperativa para publicação de livros, que até onde eu desconheço no Brasil um formato similar a esse. Eu fiquei bastante fascinado conversando com um cara que estava lá no stand. Então é bastante interessante, é bastante peculiar o modo como essa feira é tratada. Para vocês terem uma ideia, logo na inauguração da feira, quem fez o discurso, teve o discurso de abertura, né, realizado pela Fundação del Libro, que é quem organiza o evento, e logo no primeiro dia teve também a presença da Cristina Kirchner, que estava lá lançando oficialmente o seu livro, Sinceramente, que foi um sucesso de venda, segundo a editora Penguin, que foi cerca de 300 mil edições vendidas já nos primeiros 20 dias de venda. É como se lá fosse um grande polo de atração, não apenas de leitores e escritores e editoras, mas diversos outros setores da sociedade. Então, quando você pega lá, você vê as palestras, teve bastante autor internacional convidado também. Assim, eu fico com a sensação que ele funciona bastante similar à nossa Bienal, mas eu fico também com a sensação de que ele tem mais espaço para coisas diferentes do que a Bienal tem. A Bienal tem diversas editoras, tem as suas editoras pequenas e tudo mais, mas não tem um grande corredor de editoras pequenas e de autopublicação, por exemplo, ou essas coisas como uma ex-presidente indo lá para poder lançar seu livro. Então, eu fiquei um pouco com essa sensação de que era um evento que atrai não necessariamente leitores. E os preços também, óbvio, comparativamente comigo que ganha em real, eram mais baratos, mas são, na maioria dos dias, né, de segunda a quarta-feira estava 120 pesos e de quinta até domingo estava 180. É um preço até que ok, tudo bem que a gente que ganha em real tem essa vantagem, então 120 pesos dá 12 reais, mas é algo atrativo, nem que seja para ir lá e passear. Foi uma experiência bastante interessante e eu acho que fica a sensação de que dá para fazer uma feira anual, porque lá ela é anual, né, como a nossa Bienal, que fica intercambiando São Paulo e Rio de Janeiro. Obviamente que as dimensões de país e de cidade são completamente diferentes, mas eu acho que é uma feira em que todo mundo sai ganhando. Agora, com relação a uma diferença que eu achei assim bem gritante, é com relação a valores mesmo de livro. A gente tem a sensação de que indo na Bienal, a gente consegue comprar bastante coisa, tem bastante desconto de livro aqui no Brasil. Eu não senti o mesmo ocorrendo na Feira Anual do Livro de Buenos Aires. Eles têm os mesmos setores de livros em promoção, que nem a gente tem aqui no Brasil, pequenos standzinhos que tem um amontoado de livro lá por preços bem mais convidativos, mas no geral os stands eles ficam só com um desconto de 30% do preço normal do livro. Então não é como aqui, que às vezes a gente leva livro por metade do preço, 70% de desconto. Lá não, é 30%, todos os stands respeitam essa regra. Eles fazem aqueles pequenos combozinhos de você compra tantos livros, ou tanto em peso, leva um brinde e tudo mais, mas realmente é um preço, eles seguem um preço mais tabeladinho, mais orgânico, até mesmo para eles manterem a saúde do mercado deles, que é algo que hoje em dia a gente está passando por esse problema no Brasil. Então foi uma coisa que eu notei, que eu achei bem interessante. De modo geral, o livro lá eu não sei comparativamente se dizer se é mais caro que no Brasil, mas é um preço bem salgado, variando aí de 475 pesos até 580 na média, pelo que deu para verificar ainda em livrarias e tudo mais. O que, se você já converter para o real, já dá em torno de R$47, ou entre 47 e 58 reais. Então, é um preço, não é necessariamente barato, apesar de ser um local que tem bastante essa presença literária, não é necessariamente barato. O que eu achei peculiar, né? Então, se você pensa num local que tem Feira do Livro todo ano, será que aqueles descontos que a gente faz na Bienal fazem realmente sentido? Se diminuísse um pouco esses descontos, não seria mais interessante ter uma feira anual? Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu acho que se você vai a Buenos Aires nesse período aí de finalzinho de abril até maio, que é o período que ocorre todos os anos a feira, vale a visita, é muito interessante, é muito gostoso, o ambiente, o local onde é feito é muito bonito, os stands são muito bonitos.
E os vendedores são sempre muito simpáticos, então eles tentaram fornecer... a gente tem autores argentinos, se você quiser levar, não quiser levar best-seller. Foi bastante interessante que em alguns momentos eu achei livros que eram publicados lá, que ainda estavam chegando no Brasil. Cheguei até a conversar com uma das vendedoras, que a gente estava só trazendo aquele livro agora, e ela me explicou que eles já tinham aquele livro há uns 2 anos. E é bastante curioso essas diferenças e similaridades entre os dois eventos. Eu vou fazer outro vídeo falando especificamente das livrarias, das revisterias e de como eu senti o mercado lá andando mesmo por Buenos Aires. Vou fazer um vídeo também de tudo que eu comprei, que eu acabei comprando até que bastante coisa. Bom, não se esquece então de se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado esquerdo para acompanhar os próximos vídeos. E se você ficou interessado no conteúdo do canal, aqui tem 2 vídeos recomendados. Não se esquece de dar aquele like e comentar se você já foi alguma vez. Vai ser interessante trocar ideia com vocês. E de mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!